Bom, vamos lá. Só para, eu não sei, né, o Humberto está chegando, mas só para quem está, talvez, assistindo pela primeira vez. Oi, Humberto, boa noite. Olá, boa Olá, noite. boa noite. O propósito das sessões de discussão, ele é, primeiro, ter um espaço a mais para reunir reflexões, dúvidas ou trocas necessárias nos grupos de estudos, né? Mas também é um espaço aberto para que outras pessoas que não estão necessariamente nos grupos possam estar para trocar, enfim, ou para estar como ouvinte, como vocês se sentirem mais à vontade. E aí é um encontro muito aberto, assim, né? Ele vai se adequando a partir das necessidades de cada pessoa e de cada momento. Nas quartas-feiras, a gente começou ontem a ler, na verdade, eu recomendei a leitura dos capítulos 7 e 8 do Erro de Descartes, do Antônio Damasio, e a gente começou a discutir a diferenciação de emoção e sentimento, né? Começamos essa discussão ontem e a gente vai continuar isso com certeza na semana que vem. Mas essa é uma demanda que surgiu naquele grupo, né? Então a gente não tem nenhuma demanda. Patrícia, boa noite. Não surgiu nenhuma demanda para esse grupo, e talvez porque a gente está iniciando ainda o bioenergética, né? Hoje a gente vai para o terceiro encontro, o segundo encontro, na verdade. E então vamos ver como vai acontecer. Mas eu pensei em algo para startar e vamos ver o que vocês acham, né? O que vocês concordam comigo. Porque o que vem para vocês quando vocês ouvem o nome bioenergética, né? Vocês querem falar? A proposta é a gente poder conversar, né? Eu tenho uma referência aqui do próprio Lowen, mas eu queria trazer isso. Vocês topam? Né? O que vem para vocês com essa palavra? Né? Sem medo de ser feliz, assim, sem trazer necessariamente uma descrição, uma definição tal qual do Lowen, né? Quem quiser, quem puder. Posso falar? Sim, por favor. Não, o próprio nome, né, bio, né, acho que está relacionado à vida, né, energia da vida, movimento, tudo que relaciona a aquilo que a gente não vê, né, e que a gente sente. Né? Legal, o que mais? Eu acho que é exatamente isso que o Humberto falou, das nossas outras camadas, né? Mais sutis, nossos campos sutis, nossos corpos, né? Em outras esferas aqui, não tão materiais. Seu telefone está desligado. Opa, obrigado. Não sei se a Patrícia e a Débora querem falar. Oi, Ângela. Eu não ia falar porque tá barulho aqui em casa, eu não sei se tá atrapalhando muito aí, não? Tá, não. O Meet, ele filtra. Tô com a máquina de roupa ligada. E tô na cozinha. Para mim, me remete muito a isso que o Humberto falou, essa questão da energia vital, né? E movimento é essa circulação, como fazer circular essa energia, né, pelo corpo todo, fazer a coisa integrar, né, passar meio que por todos os sistemas, é isso que me remete, né, essa coisa do integrar no corpo inteiro. Uhum. Legal. Se alguém mais quiser falar, por favor, pode levantar a mão ou interromper. O caminho é bem esse, né? Oi, Débora, tranquilo, fica tranquilo. O caminho é bem esse que vocês trouxeram.
Mas o que eu queria trazer com essa pergunta, concordando com vocês, é o seguinte. O Lowen, ele foi discípulo do Reich, né? Grande parte dos disparadores para o que viria a ser a bioenergética se deu pelo contato do Lowen com o Reich. E o Reich, ele buscou durante muito tempo da sua vida, e principalmente nas últimas décadas de vida, a descrição de uma potência, de uma energia vital, né? A descrição de uma energia que desse conta da grandeza daquilo que a gente chama de vida. Então, uma energia que que fosse suficientemente adequada para que a gente se sentisse não só vivo, mas para que a gente pudesse, por exemplo, guiar os nossos passos de adaptação, os nossos passos de cura, por exemplo. Talvez essa seja uma das grandes... não sei que palavra usar, mas uma das grandes polêmicas do trabalho do Reich e aquilo que vai levar ele para a cadeia no final da vida dele, né? Eu não vou, sem entrar muito em detalhes nesse processo. O Lowen chega um momento que ele rompe com o Reich, né? Ele rompe com o Reich. Mas essa influência da busca dessa energia vital ou da busca dessa potência que dá conta não só da sensação de estar vivo, mas que dá conta dos processos de se adaptar, dos processos de se relacionar e principalmente dos processos de se conhecer, é algo que permanece latente nele. Uma diferença essencial é que o Lowen, ele não vai propor uma potência, uma energia como potência, como fez o Reich ao propor a orgone, né? E, depois de um tempo, a orgoniterapia. E aí, assim, quais são, então, as potências energéticas que vão guiar o trabalho do Lowen, né? E aí, eu não estou com bioenergética aqui, mas eu estou com um livro que chama Exercícios de Bioenergética, O Caminho para uma Saúde Vibrante. Chamar atenção para a palavra vibrante, né? Essa vibração que vai aparecer também no trabalho do Kellerman, né? Embora ele não dê tanta atenção à vibração, mas sim ao desenvolvimento, ao desenrolar dessa vibração, né, que ele vai chamar depois de correntes, e essas correntes elas vão virar pulsações. Mas essa vibração, ela é uma espécie, então, de pulso inicial, de energia inicial vital. Algo que a gente pode, se a gente focalizar de uma certa maneira, e se a gente entrar em contato com esse corpo vivo, percebê-la e usá-la ao nosso favor. Não só no favor da mecânica do movimento, né? Mas a favor da integração entre movimento e sentido, né? O sentido do self, o sentido de agência, né? O sentido de ser quem se é. E no início do livro ele fala assim: bioenergética é uma maneira de entender a personalidade em termos do corpo e de seus processos energéticos. Então, não é uma busca por uma habilidade motora, né? Não é a busca por um resultado estrutural. Qual é a saída do trabalho da bioenergética? Se a gente pensar que a entrada é o trabalho com a bioenergética, a própria bioenergética, qual seria a saída, né? Vamos pensar, por exemplo, qual é a saída de um trabalho clássico de hipertrofia? Ganho de massa, né? Claro que podem existir trabalhos de hipertrofia que utilizem de outras abordagens, mas o trabalho clássico de hipertrofia, a saída é o ganho de massa, né? A saída aqui
é o conhecimento sobre si. É o entendimento da própria personalidade. É o entendimento das próprias adaptações que ocorreram e continuam ocorrendo em termos de processos energéticos. Né? Esses processos, continuando no livro, a saber, a produção de energia através da respiração e do metabolismo, a descarga de energia no movimento, são as funções básicas da vida. E o que são essas descargas? Essas descargas, elas refletem um processo de remodelagem, não é uma palavra que o Lowen usa, né? Mas para mim é uma espécie de remodelagem dessa distribuição das energias, uma espécie de reestruturação do fluxo energético dentro do corpo. E em relação, né? Dentro do corpo, mas em relação com aquilo que está fora do corpo também. Então, por que eu estou chamando a atenção nessa primeira sessão de discussão? Porque essa energia que o Lowen propõe não é uma energia somente simbólica, não é uma energia em termos de signo, não é uma energia sobrenatural, né? É uma energia natural, é uma energia própria do corpo vivo. Né? E aí ele continua aqui. A quantidade de energia que uma pessoa tem e como a usa determina o modo como responde às situações da vida. Então vamos pensar aqui, eu gosto sempre do exemplo do trabalho com a terapia manual. Talvez porque é uma coisa que eu tenha vivido bastante na minha vida como pessoa que recebeu, né? Não como pessoa que manipulou. Mas na terapia manual, você tem pequenas respostas que não são diretamente relacionadas ao ponto de toque. Né? Elas são relacionadas muitas vezes de forma indireta. E elas acontecem ali, às vezes, sem você se dar conta. Né? Mas às vezes você se dá conta dela. E grande parte do trabalho da terapia manual é fazer com que você, aos poucos, se encontre em uma posição ativa em relação ao toque. Não em uma relação passiva, por mais que as pessoas talvez tenham, no senso comum, esse entendimento. Então, eu vou lá para receber uma massagem. Né? Isso existe em algumas perspectivas, mas a terapia manual, essencialmente as terapias que se relacionam, que tocam, né, a educação somática de uma certa maneira, elas não tocam um corpo passivo. Elas não intencionam tocar um corpo passivo. Elas intencionam tocar um corpo que esteja ativo. Por que essa recepção ativa em relação ao toque? Porque para que a descarga energética aconteça, é necessária a intenção de, que a intenção esteja presente na pessoa que recebe o toque. Né? E essa intenção não é só de uma descarga energética, mas essa intenção é de um próprio reconhecimento dos caminhos que vão se abrindo quando uma pessoa te toca. Né? Ele continua dizendo: obviamente, uma pessoa pode enfrentá-las de forma diferente, não só a partir da bioenergética. Se tiver mais energia passiva de ser livremente traduzida em movimento e expressão. Então, assim, não sei se vocês concordam comigo, se vocês não concordarem, por favor, sinalizem. Mas eu vejo cada vez mais ganhando uma força no meu nicho de trabalho, as práticas que trazem movimentos expressivos, né, nas suas proposições. Não só a dança, mas assim, qualquer prática de movimento que tenha espaço e que oportunize esse movimento natural, essa descoberta de um movimento que nasce simplesmente do contato consigo mesma, consigo mesmo. Por que isso é interessante? E por que eu trago esse exemplo aqui? Porque essa autoexpressão
através do movimento, essa autoexpressão pelo movimento, é uma possibilidade de colocar em fluxo essa energia que muitas vezes ela está estacionada, né? E que energia é essa? De novo, é uma energia sobrenatural? Não, é uma energia natural. É uma energia que nasce do corpo. Então é uma reorganização das tensões, uma redescoberta do fluxo da respiração, uma redescoberta dos próprios sentidos, uma redescoberta da própria percepção, uma redescoberta das relações que nascem desse contato consigo mesmo, consigo mesma, do próprio calor que é gerado, né, do próprio sentido de alteração desses estados metabólicos e hormonais decorrentes da prática de movimento, né, que podem gerar fluxo, que podem gerar novos caminhos para essa energia ela se dissipar, ela se encaminhar. Se encaminhar para onde? Se encaminhar para onde tem que ir. E cada pessoa vai ser um lugar, né? E vejam, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que começou a fazer práticas de movimento ontem, né? Eu faço isso há mais ou menos 20 anos. E eu fiz muito tempo de Pilates. Muito tempo, muito tempo mesmo. E passei um tempo sem fazer, voltei agora, faz 4 meses que eu estou fazendo. E hoje, eu tive uma liberação da minha lombar que eu nunca havia sentido na minha vida, né? E essa liberação da minha lombar modificou completamente a minha relação com a gravidade, modificou completamente a minha relação com a verticalidade, com a maneira que eu olho, com a maneira que eu equilibro a minha cabeça, com a maneira que eu ouço as pessoas, com a maneira que eu me estruturo para me relacionar, né? Eu saí muito mais vibrante do que eu entrei, né? E lembrando que, para quem nunca viu essa história ainda, eu fui para o Pilates porque eu comecei a trabalhar muito tempo sentado e eu estava com dor de cadeira, né? Sabe, dor de cadeira? É dor de quem fica muito sentado, né? Novamente, essas dores de cadeira ou essas dores, qualquer readequação, reorganização das tensões e da possibilidade de fluxo em um corpo, ela gera estados não físicos, mas que relacionam com esses estados físicos, né? Ele segue dizendo assim: bioenergética é também uma forma de terapia que combina o trabalho com o corpo e com a mente, para ajudar as pessoas a resolverem seus problemas emocionais e melhor perceberem o seu potencial para o prazer e para a alegria de viver. A tese fundamental da bioenergética é que o corpo e mente são funcionalmente idênticos. Isso é, o que ocorre na mente reflete o que está acontecendo no corpo e vice-versa. A relação entre esses 3 elementos, o corpo, a mente e os processos energéticos, é melhor expressa pela fórmula dialética mostrada no diagrama da página seguinte. Qual é esse diagrama? É um diagrama que relaciona o sentir e o corpo, a mente e o pensar, tudo isso conectado pelos processos energéticos. É o que vocês veem nessa figura aqui, né? Então, a mente e o corpo, o sentir, a mente e o pensar, o sentir e o corpo, tudo isso mediado, conectados por uma linha denominada de processos energéticos. Então, essa é a busca. É por isso que existem algumas experiências de descarga, né? O que são essas descargas? Descargas são qualquer resposta, geralmente involuntária, né, decorrente de uma experiência guiada por esse diagrama.
E esse diagrama, apesar de ser um diagrama da bioenergética, ele pode aparecer em outros métodos, em outras técnicas. Então, exemplos de descarga, né? Choro, uma descarga, né? Vômito, comum, né? Vibração, tremedeira, sequências ininterruptas de bocejo e espreguiçamento, né? São exemplos. A gente pode ter outros exemplos, né? Você pode ter uma alteração autonômica na frequência cardíaca, na frequência respiratória. Você pode ter uma alteração na pressão arterial. Você pode ter uma sensação de excitação sexual, também é uma possibilidade de descarga. Tudo isso é muito encarnado, é muito corpado, né? É próprio da natureza. E é isso que o Lowen propõe, não só ele, né, mas recortado aqui no Lowen, é isso que ele propõe que aconteça. Que isso, primeiro que com a prática se perceba o que em alguma medida foi impedido de fluir, né, o que em alguma medida foi impedido de fluir, e diferente do Reich, ele não vai fazer um recorte exclusivo na história sexual, né, e na potência orgástica, mas, uma vez percebido o que foi impedido de fluir, que isso possa, aos poucos, reencontrar o fluxo. E nessa retomada do fluxo, como isso está em um elo comum, que são os processos energéticos, né? E nessas ramificações estão o corpo e estão o pensamento, eu vou poder, então, potencialmente, desaguar essas descargas ou essa reorganização da energia em uma tomada de decisão, ou em uma escolha, ou em uma conversa, ou em uma escrita, ou em uma criação. Eu estou chegando em vocês quando estou falando isso? Né? O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: todos os processos que, em alguma medida, podem, no senso comum, estarem desconectados do corpo, como tomar uma decisão, né? Ter uma conversa, né? Fazer uma reflexão, propor guiar uma imaginação em si mesmo, né? Tudo isso aqui não faz sentido desconectado do corpo. E a prática de movimento, ela vai ser necessária. Não só necessária, né? Ela vai ser o meio pelo qual isso vai acontecer. O meio pelo qual a gente vai romper com uma noção dualista entre corpo e mente, né? Não só romper com uma relação dualista entre corpo e mente, mas entender que essa energia que eu sinto enquanto eu me movo, enquanto eu tenho uma experiência de descarga, ela me impacta em um sentido integral, né? Eu disse que isso era essencialmente involuntário, mas pode ser também voluntário. Pode ser também fruto da sua intenção da sua intenção em agir, da sua intenção em ir para um encontro, ir para uma aula, ir para um atendimento, né? Ou da sua intenção em guiar o seu corpo durante a prática. Vou fazer só mais um adendo sobre isso. Um exemplo que eu gosto de dar é o alongamento, ou as práticas de alongamento. Quando a gente estuda métodos de alongamento, a gente estuda ali algumas posturas e, né, os encadeamentos e qual é a ordenação
das relações entre dobrado e esticado, torcido, oposto, por aí vai. E geralmente, quando a gente aprende isso ou por uma orientação pela linguagem, né? A pessoa vai ditando e você vai fazendo, ou pela cópia da postura. A gente pouco aprende que toda prática de alongamento deveria, ao meu ver, ela ser estruturada em uma perspectiva de percepção de para onde viaja a atenção. Né? Então, eu não fico na postura sentindo o alongamento só. Eu estou percebendo para onde viaja a atenção. Porque, às vezes, é uma torcida na cabeça ou uma flexão que você faz. Nem sempre é uma extensão que você faz. Nem sempre. Por exemplo, essa abertura da lombar que eu senti hoje, eu só percebi porque o professor estava comigo, ele leva o foco para a lombar. Ele falou isso, leva o foco para a lombar. Né? E aí eu soltei os joelhos. Quando eu soltei os joelhos, a lombar, ela expandiu assim, de uma forma nunca percebida. Então você vai guiando. Isso é uma maneira de descarga também. Porque essa tensão, ela vai viajando no corpo. E se você não guiar isso voluntariamente, não impossível, mas isso tem menos apoio para entrar em fluxo. Por isso que é uma relação ativa quando você recebe um toque, né? Um toque da terapia manual. Você vai guiando essa energia. Essa energia expressa aqui, por exemplo, pelo tensionamento. Né? Tudo bem? Como é que isso chega para vocês, assim? Só para eu não ficar falando sozinho. Faz sentido? Não faz sentido? Chega em vocês? Não chega? O Maestro super chega, e quando você falou dessa guiança, né, a importância dessa guiança, né, porque você precisa entender todo o processo, precisa entender o que a gente fala, precisa entender a técnica, mas o que faz a diferença é a guiança, porque também falando nessa energia, né, e que não é etérea, não é holística, né, mas falando nessa energia, a gente está falando também, lembra das fáscias, tem os receptores, né, então o meu tom de voz me ajuda a guiar a respiração, faz o corpo receber melhor, faz toda a diferença. Então, é a mesma técnica, o que diferencia é quem está guiando, né, para poder ter o resultado no outro, porque é uma troca, né, o que tu falaste, não acontece só dentro, está sempre em resposta ao que está rodeando a gente, né. Enfim, mas faz todo sentido tudo que você falou, é lindo, só para dizer que é lindo. Aqui também, mas faz muito sentido e eu tenho vivido isso em prática também. E eu tenho atendido bastante com terapia manual, desde que eu voltei aqui para São Paulo, com massagens também. E é nítido quanto, e para mim pelo menos, né? Eu fiquei muito tempo sem atender terapia manual, né? Porque trabalhava mais em hospitais, então era outro tipo de toque, né? Ali já é com uma outra intenção, a gente já intenciona temos tempo, enfim, tudo ali, todo o cenário, a pessoa está aberta ali, receptiva a isso também. Então é nítido quanto, para mim, as pessoas também estão nesse movimento de se abrir mais a perceber. E essa questão do explorar a autoimagem e a sensação, os canais energéticos. E às vezes eu toco de um lado, nossa, mas eu senti reverberar, senti arrepiar aqui, você tocou do lado direito, arrepiou do lado esquerdo. Então, quando vai conversando os canais energéticos de um lado com o outro, e até o que você falou, né, vai para onde essa energia? Vai para onde necessita. E aí, quando né, foi pro lado esquerdo, pera lá, que daqui a pouco isso vai fazer sentido para mim. Aí, a gente vai conversando com a pessoa e vai trazendo, enfim. Tudo que você disse aqui agora foi desenhando
tudo que na prática eu venho tendo também. É muito bonito, como a Patrícia falou, é de uma beleza assim, não tem nem o que explicar, né? É bonito mesmo. Era isso. Obrigada. Isso vai ser necessário, essa guiança, bonita essa palavra que a Patrícia trouxe, né, guiança, assim. Essa guiança, ela vai ser necessária para que você reconheça um elemento, uma ferramenta, né, eu vejo como uma ferramenta central no trabalho do Lowen, que é o grounding, né, que é esse, não é só aterramento no sentido de criar base, né, criar base. É aterramento no sentido de criar fluxo. Né? Então, sim, é uma base? Sim, é uma base. Mas é uma base em fluxo. É uma base que estabelece não só uma sustentação da estrutura, mas um reconhecimento do self. Então, assim, quando a gente está lá fazendo... E, assim, você pode fazer grounding de diversas maneiras. Não só na postura clássica de grounding, né, no enrolamento. Isso é um entendimento superficial. Grounding pode ser feito em diversas posturas. Mas onde eu estou querendo chegar com essa conversa? Primeiro, deslocar o entendimento de energia de uma noção metafísica, ou de uma noção desencarnada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender essa energia, ou esses processos energéticos, como ela que conecta essas duas abas, né? O sentir o corpo, a mente e pensar. E entender que essa é a preparação do terreno para iniciar o experimento, a reflexão e a significação das ferramentas da bioenergética. Então, assim, se eu não passo no meu encontro, né? É claro que não precisa ser um encontro, né? Não precisa ser uma palestra, né? Mas se aos poucos eu não vou trazendo isso como a preparação do terreno para o grounding, por exemplo, ou para qualquer outra postura da bioenergética, percebam que o caminho, ele é um caminho em que é difícil a pessoa se conectar com a prática. Né? Eu vou chegar assim para você e falar assim, enrola o tronco, solta as mãos para o chão, solta a cabeça e fica aí aterrando. Né? Como assim fica aí aterrando? Né? O que eu estou fazendo aqui? Começa a doer as costas, aí começa a doer o pescoço, aí a pessoa não fica lá. Né? Ela vai se conectar com uma prática de tensionamento pura. Né? Mariluza, boa noite. Então, a ideia é como você prepara o terreno para inserir práticas, ou prepara o terreno para tocar alguém, né? Paola pode dizer isso muito melhor do que eu, e todas as pessoas que trabalham com terapia manual, mas você não chega tocando, né? Você não chega tocando, porque o terreno, a preparação do terreno, ela é grande parte do seu resultado, do potencial resultado que você pode ter. Porque quando a pessoa ela pode estruturar uma relação ativa, uma relação de investigação, uma relação de autoeducação, que para mim é um guarda-chuva que todos os corporalistas cabem embaixo, que é a possibilidade de uma prática pedagógica mesmo, e de autoeducação, guiada muitas vezes, mas de autoeducação, de autodescoberta, né? Aquilo que o Kahneman vai chamar de evolução pessoal, que o Feldenkrais vai chamar de um processo de autoaperfeiçoamento, e por aí vai. A gente pode adotar vários nomes para isso, mas, eminentemente, se trata de um processo pedagógico, para a clínica, para a criação ou para o ensino, né? São, ao meu ver, processos
conectados por essa possibilidade de se autoeducar, guiado muitas vezes, pela necessidade, muitas vezes, de um espaço respirado para olhar um corpo, né? Nayala, boa noite. Então, é esse espaço. O que eu estou querendo dizer com esse espaço respirado? É um distanciamento necessário para para escolher, um distanciamento necessário para propor, um distanciamento necessário para descobrir. Eu falo muito nas minhas aulas assim, descubra o que o seu corpo está pedindo, né? Descubra aos poucos o que o seu corpo está pedindo. E é isso, assim, às vezes ele está pedindo um toque, às vezes ele tá pedindo um espreguiçamento, e o porquê que ele está pedindo, né? A gente tem cada vez mais ouvido, eu acho que assim, eu não falo disso, né, porque eu não estudo isso. Mas grande parte das pessoas que têm canais de divulgação científica, né, de neurociência, tem abordado o sono, vocês já perceberam? Todo mundo está falando do sono. Né? Assim, dos que eu conheço, assim, né, todo mundo falando do sono. E aí o que acontece? O sono, acho que a gente não tem dúvida da importância do sono para a regulação vital, né, de qualquer pessoa. Só que eu acho que culturalmente, socialmente, né, uma força social grande levou a gente a ler, propor um rótulo para a necessidade de dormir, para a necessidade de descansar, como uma falha, né? Ou como uma espécie de menor potência para o trabalho ou para o estudo. Sabe aquelas pessoas assim que... o que você faz da meia-noite às 6? E assim, não responda que você vai dormir, né? Isso tem prejuízos. E não são prejuízos só no sentido da própria fisiologia. São prejuízos também no âmbito da personalidade, dos estados mentais, dos estados subjetivos, de como essas pessoas se conectam precariamente e como essas pessoas se relacionam também. Porque a gente nunca deve esquecer que as relações, né, o perfil de relacionamento que a gente constrói na vida toma como base o nosso estado, ou a reunião dos nossos estados. A gente só se reúne a gente só se relaciona de uma certa forma ou de outra, porque a gente tem um estado ou uma série de estados que são modulares, que são complexos, que não são lineares. E aí a gente, às vezes, não entende. Ué, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu não atendo um pedido do corpo. Eu vou até pegar aqui, para não falar bobagem. Mas no dia 27 de agosto, eu postei assim no Instagram. A razão pela qual você sente que tem muito o que fazer é porque está fazendo demais. Dê tempo ao seu corpo. Postei isso. E aí foi bárbaro, porque o rapaz, ele comentou assim, o Ricardo. Ele falou, depende, né? Às vezes é só falta de planejamento concatenado com procrastinação. Mas, como disse, depende. E aí, assim, eu não discordo totalmente dele. Só que tem uma cilada aí. Tem uma cilada. Tem uma grande cilada. Porque eu acho que a procrastinação, né? Eu mesmo, desde a pandemia, eu comprei vários cursos de organização de tempo. Acho que eu fiz uns 3, né? De organização de tempo. E alguns deles me ajudaram, assim, né?
Mas o que eu percebia é que todos, dos três, eles davam muita importância a essa produtividade, no sentido do que você produz, do que você exporta. Do que você exporta, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu exporto no meu trabalho, eu exporto, né, o meu trabalho nas redes sociais, o meu trabalho nas aulas presenciais, né? Eu exporto nos cursos online, eu exporto em vários lugares, né? Eu exporto também na academia, eu exporto na universidade. Então, eu tenho várias coisas que eu exporto, né? Que eu produzo. Agora, onde estão distribuídos os momentos de pausa? Os momentos em que você reconhece que você precisa exportar menos, né? E o que eu estou querendo dizer com isso? Como a gente não cai na cilada que o Ricardo trouxe no comentário? Essa é a pergunta. Como a gente não cai na cilada? E aí eu tenho uma proposição. É a resposta para os problemas da humanidade? Claro que não, né? Mas é uma possibilidade que eu enxergo. Aí eu respondi para ele assim: existe uma linha tênue, bem tênue, entre a procrastinação e o tempo para si. Penso que o tempo para si é um desvio da tarefa em direção a si mesmo, enquanto a procrastinação é um desvio da tarefa em direção ao vazio. Então, assim, nas duas ocasiões, você se desvia da tarefa. Você deixa de exportar algo. Mas em uma você se conecta, você pode se conectar com você mesmo. Na outra, você pode fazer qualquer coisa não intencionada. Então, você pode ficar rolando nas redes sociais, sabe? Rolando, você não tá vendo nada, você tá rolando. Né? Você pode ficar assistindo uma coisa que você nem tá vendo, você nem tá prestando atenção, você tá... Entende? Você pode... Não sei, assim, você pode tomar um remédio para dormir e apagar, simplesmente apagar. Não tô criticando os fármacos, tá? Deixo bem claro. Acho que quando eles bem usados são bem-vindos. Mas uma posição é se desviar da tarefa para se encontrar. Deixar de exportar para se encontrar. A outra coisa é você se desvia da tarefa para fazer qualquer coisa sem intenção. Fazer qualquer coisa sem intenção. Simplesmente despejar o tempo no espaço. Simplesmente desviar o foco em direção a qualquer lugar. Eu falo nas aulas, né? Escolha um lugar e vá até ele. Mas escolha um lugar. Escolha. Olha, eu vou ficar ali, naquele lugar. E você olha para ele, você vai. Né? O exercício da escolha para onde você está indo. Esses trabalhos, não só o do Lowen, propõem muitas vezes esse desvio da tarefa em direção a si. Não de forma explícita, né? Acho que nas entrelinhas. E eu acho que é uma cilada grande esse papo da procrastinação. É uma cilada grande. E é necessário que a gente tente desviar dessa cilada, né? Porque se a gente bem lembrar, o próprio desenvolvimento da neurociência, ele aconteceu ali em meados dos anos 2000, quando o governo americano ele percebeu que havia uma alta incidência de transtornos mentais na população e que isso estava comprometendo o trabalho. Isso estava comprometendo, inclusive, grandes corporações, né? Grandes cargos e todos os seus subalternos.
E foi injetado muito dinheiro para pesquisar o cérebro, no sentido de encontrar as respostas para esses transtornos. As respostas não somente, mas maneiras de controlá-las e maneiras de permitir que essas pessoas voltassem ao trabalho porque elas estavam deixando de trabalhar. E isso estava gerando um prejuízo ou bilionário. É assim que a neurociência ganha fôlego. A neurociência ganha fôlego não é por um interesse iluminado que as pessoas um dia acordaram. Nós vamos dar dinheiro para as pessoas estudarem o cérebro. Ó, quer dinheiro? Toma dinheiro para você. Você quer dinheiro para estudar o cérebro? Não foi assim, né? Isso teve um nome, foi a década do cérebro. Isso recebeu um nome. Isso foi um boom, né? Nessa parte do globo. E a outra parte do globo não queria ficar de fora. Ah, então eles vão investigar o cérebro? Então tá. Então a gente também vai investigar. Então, todo mundo que tinha, né? Que tinha, começou a dar dinheiro para pesquisar o cérebro. Foi aí que surgiram os grandes centros de neurociência. E foi aí que os prefixos neuro criaram força. A neuroeconomia, o neuromarketing, o neurodireito, a neuroarte, né? O desenvolvimento da neurociência não foi fruto de uma iluminação e não foi fruto de uma benevolência. É bem importante que isso fique explícito para quem não conhecia. E, de novo, por que eu disse isso? Eu disse isso porque esses estudos, eles tinham como foco o retorno ao trabalho, o retorno à exportação, né? O retorno do lucro. E aqui o caminho é inverso, né? O caminho é inverso. O caminho é do retorno da descoberta sobre si, né? A descoberta sobre a personalidade, a sua personalidade, né? A descoberta sobre o tempo que você precisa para viver. Sabe aquela história? Quanto tempo você precisa para dormir, né? Ah, quanto tempo você precisa para me entregar isso, né? Quanto tempo eu preciso de descanso? A gente não está acostumado a pensar muito sobre isso. Às vezes a gente não tem esse espaço de reflexão, mas é um espaço que garantiu que a gente chegasse até aqui, em termos evolutivos. É um espaço que garantiu que a gente criasse relações. Algumas mais fortes, outras menos fortes. Agora, quando esse espaço ele some, esse vazio ele some, a gente tem prejuízos. E são prejuízos que às vezes a gente não se dá conta de como eles se instauraram. E quando a gente se dá conta, não de como eles se instauraram, mas quando a gente se dá conta que eles se instauraram, uma leitura muito comum é a autopercepção de falha. Eu falhei. Entendem o que eu quero dizer? Então eu falhei porque eu não aguentei, né? Só que será que é uma falha, uma autofalha? Ou será que isso reflete uma gama de situações que te apartaram do tempo para si mesmo? Então esse grounding, né? Esse grounding também fala sobre esses atos em relação ao tempo de si. Por que as práticas somáticas elas são esgarçadas, né? Elas têm um tempo inflado, né? E não é que toda prática somática, não existe prática somática que lide com a dinâmica temporal, não é isso. Existem exercícios com dinâmica e influxo. Mas grande parte do trabalho é esgarçado, ele é inchado temporalmente, porque ele convida a esse lugar do vazio em direção a si, do vazio que se instaurou porque você se desviou da tarefa em direção a ele, para ser preenchido por si mesmo. Então agora eu me desvio da tarefa, mas eu vou em direção a si mesmo e não mais ao vazio. Ou
eu me reconheço no vazio e eu começo a preencher isso. E eu não preencho com um curso novo, uma certificação nova. Pode até ser, né? A questão aqui é a seguinte: se esse curso, a certificação nova, né, fizer você ir em direção a si mesmo, com certeza. Mas aqui no recorte da bioenergética, né? Esse vazio é preenchido com essa respiração, com o toque, com o peso, com o diálogo o diálogo dessas potências energéticas que não só sustentam a vida, mas as potências energéticas que também significam a vida. Então não só me mantenho vivo, mas eu desperto o significado. Tudo bem? Alguém quer falar? Ninguém? Você comentou um pouco antes da liberação, né? Como a gente libera através do choro, do grito, enfim, de várias formas de se expressar, né? Porque está tudo muito preso, muito acumulado, né? Então a gente vai sufocando, né? Aquilo que a gente sente, ou seja, a gente vai engolindo. Todo dia a gente vai engolindo, e eu vejo que a própria sociedade, a violência que a gente consome, né, vai deixando a gente, né? Então, assim, eu já vi várias situações de briga de trânsito, até mesmo a violência, né, do homem, né, contra a mulher, né, contra a, a fragilidade da mulher, né, e porque ele não tem espaço para dar vazão aquelas tensões, a agressividade, né? Então ele vai acaba até é muito assim, e são pessoas que recentemente assim, pessoas não são a violência é porque o que mora na comunidade, não, pessoas cultas, advogados, juízes, né, batendo em mulher, né? Isso é trágico, na minha opinião, né, no meu ponto de vista, né? E como chegar, né? Porque assim, eu vejo que eu participo de alguns grupos, né? Estudo grupo de psicologia analítica, já fiz um workshop de anatomia emocional. Durante muito tempo eu participei de um grupo também com a Aldila Veiga, não sei se você já ouviu falar, Aldila Veiga, né? Ela foi minha terapeuta quando eu era jovem, né? Muito tempo atrás. Mas eu vejo que assim, como atingir, né? Porque eu vejo que é tudo muito, esses grupos são muito elitistas, né? Muito restritos, né? Assim, então, como a gente conseguir chegar, né? Principalmente eu vejo assim, pegar no adolescente, começar a preparar esse adolescente, né? Para um mundo, talvez para uma mudança, né? De postura, né? Na escola, enfim, é difícil, né, mudar esse quadro, né, e eu vejo que é tudo muito fechado, né, esse grupo, outros que eu participo, então essa dinâmica toda que a gente participa está muito restrito a nós, né, terapeutas, né, enfim, é um trabalho que isso me dá um incômodo, né, quando eu vejo assim, né, porque a gente vê que a classe que mais precisa, né, às vezes, dessa informação, desse trabalho, não tem acesso, né, a isso, o que nós estamos falando aqui, né, que é super importante, né. Recentemente eu participei com outros terapeutas de um grupo de homens, né, falar sobre a questão da masculinidade tóxica, né, da violência e tal. Então a gente está formando esse grupo, já fizemos agora vamos para um segundo, né, e a queixa sempre é
essa coisa do homem, da pressão, né, ele não conseguir dar vazão, né, as pressões que ele tem, né, e aí ele explode da maneira mais trágica possível, né, que é a violência, né. Como, né, que a gente vai conseguir mudar isso, como a gente vai conseguir expandir isso para a sociedade como um todo, né. Essa é uma coisa que me deixa bastante, né, incomodado, né, com isso. Não sei se esse é o tema dessa tua discussão, né? Também, né? Mas eu gostaria talvez de abrir mais, né? Não sei como, né? Porque é tudo tão fechado, é tudo tão restrito, né? Vários grupos que eu participo, então é restrito a nós, né? Eu falo, nós somos privilegiados, né? Assim, nós somos muito privilegiados, mas né, como sair disso para a prática, né? Para a sociedade, né? É tudo muito, você bem disse, né, Humberto, é tudo, historicamente, é tudo muito caro na educação somática, na própria psicologia, e, enfim, é um movimento que foi e ainda é muito elitizado, assim. Eu acho que o que a gente pode fazer, talvez, é conhecer espaços como esse aqui, que é um espaço aberto, convidar as pessoas, não só o espaço que eu proponho, mas ir cavando esses lugares, né, assim, e não só a discussão, eu acho que a gente precisa de prática também, né, então, assim, descobrir as aulas gratuitas, e é um trabalho de formiguinha mesmo, porque, assim como o Lowen diz, a gente precisa resgatar esse ponto de contato entre mente e pensamento e corpo e sensação, né? Que vai modificar a minha personalidade, que vai, por exemplo, gerar estados potencialmente agressivos, estados destrutivos, autodestrutivos, socialmente destrutivos, né? Então, acho que é bem por aí mesmo, assim, reconhecer esses lugares que abrem esse espaço e enchê-los de presença. Enchê-los de presença. Tá bom? Tá bom, né? Porque tem, assim, não tem, cada um tem que tentar fazer um pouco, né? E eu vejo também uma outra coisa que você estava falando, que eu também estudei psicanálise, né? E estou num grupo de psicologia analítica, mas eu vejo assim que mesmo essa parte, quando a gente fala de corpo, né, ainda existe uma restrição, né, por parte de algumas escolas, né, psicanalíticas ou da psicologia, né, de trabalhar o corpo, né. Para eu conseguir dentro desse grupo que eu participei dos homens, né, que era com 2 psicólogos e 1 indianos, né, propor uma atividade corporal, né, fazer algumas dinâmicas, foi muito difícil de ser aceito, né? Muito. Eu falei, gente, eu preciso de espaço, eu preciso de tempo. Olha, você tem 5 minutos para fazer uma dinâmica. Assim, propus, mas assim, há um preconceito, né? Porque tudo é mente, né? É só aqui na mente, só mental, né? É só na fala, é só no, né? E aí fica um negócio para mim, eu falo isso é uma masturbação que não acaba, né? Ficar só nesse mental, né? Sim. Intelectual, né? E fica, né? E cansa, E né? desconectado do corpo. Cansa muito. Cansa muito. E quando eu proponho, vamos fazer, né, uma dinâmica assim, as pessoas têm dificuldade de se moverem, têm dificuldade né? Eu falei, caramba, né? Isso dentro de um grupo de psicólogos, né? É muito, muito
Claro. Não sei qual o medo que eles têm, né? Eu acho que talvez não seja medo, eu acho que talvez é a crença mesmo que o intelecto ele vai dar conta de tudo. É. Eu acho que é um olhar dogmático, assim, né? Acho que Da as duas coisas, Pampanga. elas têm que ser trabalhadas em conjunto, né? Tanto Sim, sim. mas muita coisa é só mesmo dando porrada, né? É, Lá pro cara soltar, né? Assim, pra pessoa se soltar, né? sim, com certeza. Isso não sei, assim, se vocês quiserem, na semana que vem, se vocês quiserem voltar, né? A gente pode começar com uma prática sobre isso, né? Se vocês puderem. Se vocês quiserem voltar, não, você começou um projeto, assim, tem prazo, é uma proposta sua de continuidade, ou você vai dar uma oficina, um workshop? Esse espaço aqui, das quintas-feiras às 18 horas, ele está sempre aberto, enquanto o grupo de estudos das 20 horas, que é um grupo fechado, né, que é um grupo que tem inscrição e tudo mais. Mas, assim, quando eu pensei esse espaço aberto, eu pensei, primeiro, que a gente tivesse mais um tempo para discutir, e também para que fosse um espaço para quem não pode estar à noite, né? Ou porque não pode pagar, ou porque não consegue assumir esse compromisso. Então, a gente fica até o final do ano, todas as quintas-feiras, até o dia 21 de dezembro, eu acho. Todas as quintas-feiras, às 18 horas. Até que horas que é esse bate-papo? A gente vai até às 7, né? Das 18 às 19, pausa, e aí o grupo volta às 20 horas, mas aí esse grupo é um grupo fechado mesmo. Eu tenho interesse porque eu estou num grupo de estudos às quartas-feiras de psicologia analítica e eu tenho interesse apesar de já ter estudado, né, da psicanálise, né, o Reich, né, me interessa, eu gosto muito, né, também que eu tenho uma formação em teatro, eu uso muito, né. Ai, bacana. Humberto, você pode me mandar uma mensagem no Instagram? Tá bom, Me manda uma mensagem lá que eu te mando o link, a gente conversa, para conhecer. tá bom? Ok, agradeço. Bom, pelo horário já está, eu ocupei seu tempo aí, né. Imagina. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Tudo bem essa discussão ir para o YouTube? Vocês concordam? Ou alguém se Então, opõe? Não, ótimo, bom. Tá bom. Então eu vou disponibilizar. Oi? Sim.